Feliz aniversário, minha Muito amiga. obrigada. Que bom ter você aqui, Tô né? começando a semana hoje, né, gente? Verdade. Ontem foi segunda, por coincidência, foi o dia do meu aniversário e aqui na Band a gente ganha um dia de folga, que é o day off. Ai, que bom, gostoso, né? eu nunca tive bom, day off. Né? Então. Já aqui trabalhei muito vários aniversários, assim, então é é bom. amiga, tipo plantão mesmo. Tipo plantão, Imagina, né? gente. A gente Mas é legal, trabalha né? É uma mesmo. coisa boa aqui da Band mesmo, né? É bom, é um carinho, A né? E gente é muito se sente gostoso assim mesmo, poder né? ficar em casa. Parece que é no um nosso presente, dia. não é? É um presente. É, a gente sente. Também assim. acho. Olha, o programa de hoje vai ser interessante mesmo, Vai ser né? muito bom. Quando a gente pensa em voz, a gente só sente preocupação ou pensa nela quando acaba, né? Quando fica rouco. Mas tem que ser algo do nosso dia a dia. É, a gente vai aprender a cuidar da voz, o que é legal, de repente, comer, ou alimentos que não são interessantes, para cuidar mesmo da nossa voz. Mas também tem outros assuntos no Falando Nisso que a gente vai ver agora. O Falando Nisso está no ar. Ligações telefônicas com dias contados? Muitas empresas adoram nos ligar para oferecer alguma coisa. É empréstimo, troca de operadora, se você está devendo é cobrança de dívida ou até golpe. Então a gente acaba associando uma chamada telefônica a algo negativo. E aí não dá vontade de atender mesmo. E você vai saber também o que está rolando de fofoca na internet e os destaques regionais. E também uma conversa sobre os cuidados necessários com a nossa voz. Terça-feira, dia 16 de abril. O Falando Nisso começou. Vamos começar então o nosso Falando Nisso nessa terça-feira com uma mensagem que vai para você que se cobra demais, se exige demais, sabe? Fica aquela cobrança interior o tempo todo. Seguinte, seja gentil consigo mesmo. É verdade, amiga. Muitas vezes a gente se trata tão mal, como se fosse o nosso pior inimigo. E isso é um sinal de alerta mesmo para nossa autoestima. Será que a gente precisa se cobrar tanto, como você falou? Até que ponto a gente pode também exigir tanto da gente? É isso. Deixa um pouco mais leve a sua caminhada, a carga aqui nas costas, né? A gente já tem tanta responsabilidade. Verdade. Se cobre menos mesmo. Vai ser melhor para sua saúde mental, viu? Bora falar sobre sorteio, gente? São vários aqui no Falando Nisso. Vamos colocar o primeiro aqui para você ver, que é um kit muito legal, que tem uma escova elétrica da Ortovip com outros presentes aqui para você também, tá? Tem um outro kit, mas esse é especial para o seu animalzinho de estimação, que é um presente da Polipet, né, amigo? É sim, muito lindo, viu? Bem completo. Tem a mala da Sicredi também, que é linda, verde, olha que bacana. Todos esses 3 prêmios para você concorrer, você precisa acessar o nosso Instagram, que é @FalandoNissoBand. O sorteio dos 3 vai ser no dia 30 de abril e o prêmio vai ter que ser retirado por quem ganhar aqui na sede da TV Band Vale, no Colina Shopping. Ganhou, participou, boa sorte. Bora então vir aqui, até conhece a gente, tira uma foto com a gente. Isso! Vai ser bem legal. Vai ser muito bom, a gente adora receber vocês, viu, para dar um beijo. E pode postar a nossa foto que a gente reposta também. Com certeza. Vamos dar uma olhadinha agora na nossa enquete do dia para abrir o nosso assunto falando sobre a voz, né? Você gosta do seu tom de voz? Você gosta da sua voz? Eu como sou você não. fala? Hashtag não, amiga. Não. Ai, não gosto da minha voz, gente. Agora sim, não sofro mais. Também com 42 anos já aceitei o que Você tem que viu aceitar. que é, que gente, que né, também, poxa vida, você tá falando. É isso que eu e penso. se comunica muito bem, e eu tento amigo, me você comunicar. é um todo. Eu tento me Isso, é isso que eu penso, amiga, que eu tento me comunicar com os olhos, mas eu queria ter aquela voz de locutor, olhos, né, gente? sabe? Aquela voz de locutor que enche assim, sabe? Ah, aquela voz encorpada, Que nem esse né? povo que trabalha Ou na rádio aqui, aveludada. gente. E o povo aqui na rádio chega com a voz super grave. É incrível. E eles dão bom dia. Bom e dia. eu, meu, bom dia. Ai, que raiva, que Ai, raiva. bobo. Gente. Sei lá, o Julinho, pode ser também o Julinho Ribeiro. Todos esses locutores, amiga, Eles uma são, voz bonita. são O vozes Yankee, de pessoas né? que trabalham realmente, assim como nós. Só né? que eles são... Eu sou apresentador, eles são Ai, locutores. Mas ó, pode colocar lá, tá? Se você gosta ou não da sua voz. Você gosta da sua voz? Eu aprendi a gostar da minha voz. Ao longo do programa vocês vão entender o porquê. Sua voz é bonita. Agora eu acho que ela está educada. Mas vamos saber se dá para melhorar ainda mais com o nosso assunto de hoje, tá? Falando sobre a voz. Hoje é o Dia Nacional da Voz, gente. A maioria
realmente, foi o que o Lucas falou, só lembra disso da nossa voz, quando ela começa a falhar, quando a gente tem alguma coisa. E é uma injustiça, né? Porque é algo tão necessário e que a gente não dá muita importância mesmo. É mesmo, né, gente? Vamos pensar um pouquinho, então, como ter uma voz clara, limpa, ter saúde vocal, perdão. E também a diferença entre várias situações do nosso dia a dia em que a gente pode cuidar, porque a gente está num lugar muito barulhento e a gente fica forçando, ou também a gente fica sussurrando demais. Será que pode sussurrar? É bom para a voz ou não? Quem vai explicar para a gente todas essas dúvidas, e você pode participar ao vivo também, tirando as suas dúvidas, é a fonoaudióloga Aline Garrido. Que bom ter você aqui, Aline. Obrigada, sempre agradeço a oportunidade de vocês mais uma vez. Que bom, vamos falar um pouquinho sobre a voz e quais são, Aline, os principais cuidados que a gente deve ter para manter a nossa saúde vocal. Cuidados, eu digo, com relação a várias coisas, podem ser, porque a gente pode ter ali de diversas formas, a alimentação, a maneira como a gente fala, não tentando gritar, enfim, quais são os principais cuidados? Pensando em população geral, né? Porque cantores, professores, vendedores, telemarketing têm ainda que pensar no condicionamento e como uma pessoa que trabalha em pé teria que ter um cuidado de fazer um alongamento, que seria as doenças do trabalho, esses profissionais têm a doença da voz do trabalho, tá? Mas para a população em geral, eu costumo dizer que a primeira coisa é ter consciência de como a voz é o nosso instrumento de cura, de melhora e também de conexão, né? E manter-se hidratado é a primeira questão e é o que a gente vê que a gente tem mais problema quando a pessoa vem conversar com a gente. Segundo é a alimentação, tá? A alimentação hoje é um dos maiores problemas em várias áreas da saúde e também para a voz. Dependendo do que você come, e isso pode variar de pessoa para pessoa, dependendo do que você come, você pode ter um refluxo gastroesofágico e um refluxo laringofaríngeo. E o próprio refluxo na população geral pode gerar problemas. Contatos com produtos químicos, né? A gente pode ter, por exemplo, a formação de pólipos, que estão muito ligados a isso. Não fumar o bendito do vapor, né? Que é eu falo que é fumar pendrive. Ainda por cima é ridículo. Mas a gente vai falar dele hoje, que tá sério o negócio. É feio e ele é um dos mais perigosos. Existem doenças específicas da nicotina e doenças específicas do vapor, né? O vapor é mais pulmonar até. E as outras questões estão ligadas a isso. Tomar cuidado com o ruído competitivo, então você está num barzinho, falando com um lugar muito barulhento, você tem que falar acima daquele tem festa volume. Que é chato, né? Que a gente quer conversar e as pessoas estão com aquela música muito alta, a gente nem conversa na festa, não consegue. né? Mas acho que é em todo ambiente, assim, já percebeu o barzinho, quando começa a lotar, isso, né? parece que eles E a gente aumentam está o som. doente, às vezes começa a tá com dor de garganta, tá com laringite, tá com faringite, o melhor é parar de falar. Fazer repouso vocal quando você começa a sentir alguma coisa é a melhor orientação que eu posso dar para vocês e água. Perfeito. Tá? E se sentir alguma coisa seria o quê? Porque, por exemplo, né, a gente pensa muito na rouquidão, às vezes tem aquele pigarro também que não sai, você fica fazendo. Não vou fazer que diz que não pode nem fazer isso, né? Eu faço com técnica. É que você faz. Eu não tenho técnica para isso. Se eu fizer, eu acabei com a minha voz. Sim. Mas quais são os sinais que a gente precisa ser atento? Pensa, eu preciso cuidar da minha voz. A partir de agora eu preciso pensar um pouquinho mais sobre isso. Dentro dos problemas respiratórios, né? Dentro das questões dos resfriados, quando às vezes você tem um resfriado, uma laringite e logo depois a sua voz não volta da mesma forma. Então, mais de 15 dias com tosse, com a voz mudando de tonalidade, com a voz cansada, com a voz soprosa, né? Fica com uma voz soprosa, uma voz, digamos assim, fraca, uma voz suja. Então, mais de 15 dias você tem que procurar atendimento, tá? E a gente tem lesões específicas da voz e a gente tem as questões neoplásicas, a gente tem as questões ligadas a câncer, né? Que todo mundo tem muito medo. Então, mais de 15 dias de problema, principalmente vindo depois de laringites, de faringites,
a gente tem que prestar atenção. E se é uma pessoa que não teve resfriado, principalmente notar as mudanças na tonalidade da voz. Minha voz sempre foi aguda e está muito grave, né? Isso pode ser sinal de que já tem uma massinha, um calinho se formando ali. Ai, legal, Aline. Olha, pode mandar pergunta também se você tiver alguma dúvida, né, sobre a sua voz, de repente alguma queixa. É lógico que não é uma consulta, mas a Aline é fonoaudióloga, pode tentar ajudá-lo. Ou dá também para você responder a nossa enquete, pode participar colocando a hashtag sim ou não. Você gosta do seu tom de voz? Você acha agradável? Pode colocar pelo 997167989, que é o nosso WhatsApp, tá bom? Daqui a pouquinho a gente fala mais. Inclusive, Aline, depois, no próximo bloco, você pode, de repente, dar alguns exercícios para que a gente deixe, né, fique com a voz melhor, mais relaxada, porque a voz, gente, tem muito a ver também com a questão da confiança na hora de gravar um vídeo, para não deixar a voz trêmula. Tem várias técnicas, né, dentro da comunicação. De conexão. Isso, e que a voz ajuda aí muito, gente. Então, daqui a pouquinho a gente volta a falar mais. Porque agora a gente vai falar sobre Taubaté e a Semana Monteiro Lobato. As atividades são todas de graça e vai ter bastante coisa, né, amigo? Pois é, vai acontecer tudo isso no Museu Monteiro Lobato. O sítio do Pica-Pau Amarelo, quem traz mais informações direto de lá também, com essas atividades e o que o pessoal de casa vai poder aproveitar, é a nossa querida Caroline Correia. Cadê? Oi, Carol, que bom ter você com a gente aqui ao vivo. O que você traz pra gente, então? É tudo de graça mesmo? Isso mesmo, pessoal. Tudo bem? Boa tarde para vocês, para todo mundo que está ligadinho aqui no Falando Nisso. Olha, só para eu explicar, hoje fui entrar no Banho de Cidade, acabou tendo um probleminha técnico, mas estou aqui para trazer as informações dessa semana tão importante para o calendário aqui de Taubaté. Eu estou num espaço que é o teatro. Olha atrás de mim lá, tem um palco, porque nesse ano eles estão contando o tema, né, da Semana Monteiro Lobato, é voltado ao folclore brasileiro, que está presente nas obras de Monteiro Lobato, né? A gente, quando vai ler os livros, encontra muito do nosso folclore brasileiro nessas obras. Então, o teatro dessa semana, claro que tem essa essência. O protagonista é o Jeca e ele vai virar lobisomem, mas isso é um segredo, o pessoal tem que vir aqui para ver. E tem uma programação extensa até sábado, dia 21, e é tudo de graça. Começa bem cedo, tem teatro, exposição, comidinha, dança, apresentações, oficinas e, claro, a turminha do sítio do Pica-Pau Amarelo, porque não pode faltar, né? Aqui no sítio a gente volta a ser criança, né? Novamente, tem feira do livro para a criançada, para os adultos. Aqui é uma programação inteira para a família, né? E isso é muito gostoso. A gente vem aqui e vê a criançada fazendo brincadeiras que a gente não costuma ver, que é brincar de amarelinha, pular corda, fazer estrela, assistir os teatrinhos, se encantar com essas coisas tão simples, né, que aqui essa essência do sítio do Pica-Pau traz. E claro, os pais também voltam a ser adulto. Eu conversei hoje mais cedo com uma menininha, ela tinha uns 10, 12 anos por aí, e ela até comentou, nossa, eu voltei a ser criança, isso porque ela praticamente é criança ainda, né? Mas ela voltou àquela infância gostosa de brincar sem se preocupar. Então a ideia da Semana Monteiro Lobato é reviver a lembrança de Monteiro Lobato, que é considerado o pai da literatura brasileira infantil. Então no próximo dia 18 ele faria aniversário, né? Então essa semana é dedicada à sua memória e tá todo mundo convidado a participar dessa festa. Volto com vocês aí no estúdio. Muita programação mesmo, Carol. A gente estava se divertindo aqui, lembrando, né, de vários contos. Obrigada, viu, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta e a gente vai falar sobre a vida útil das ligações telefônicas. Você se lembra disso por um acaso? Liga para alguém ou é só mensagem no WhatsApp? Na casa da minha mãe o negócio funciona ainda, viu, gente? Eu sei, ligação, você atendeu telefone ligação. fixo, então. Mas você aí de casa, tem usado ou somente o celular? A gente já volta para comentar isso. E também o Dr. Otávio Fonseca, ao vivo, trazendo um alerta de um assunto que a gente já soltou aqui na entrevista. Boa tarde para você que está assistindo o programa Falando Nisso. Você conhece os riscos na utilização do vape, ou como é conhecido o cigarro eletrônico? Quer saber?
daqui a pouco no programa. Estamos de volta, assustados e felizes de ter vocês aqui com a gente. E o doutor Otávio Fonseca, da Ortovip também. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida. Boa tarde para você que está nos assistindo. E é sempre bom aqui estar falando sobre saúde bucal, né, Lucas? É isso. Inclusive, a gente vai falar hoje, por coincidência, de um assunto importante que pode causar, pode não, geralmente causa riscos, Sim. que é o tal do vapor. Conta pra gente um Delicado, pouquinho, hein, doutor? Esse negócio do vape, só para o pessoal de casa entender, quem não viu, né? A nossa convidada até brincou que aquele pendrive que fuma, né? É como se fosse um cigarro eletrônico. Isso que eu ia falar, um cigarro eletrônico. Ele é um cigarro eletrônico, né? É conhecido como vape, vapor, aí vai cada um dar o seu nome. Tem até os nomes esquisitos que, enfim. Né? Acontece que as pessoas parecem que querem minimizar a situação de risco, né? Nós tivemos um caso já que foi relatado em 2017 e um caso que foi relatado recentemente. Foi o que a gente estava procurando lá como reportagem, né? Tem um vídeo que vai mostrar pra gente a situação do paciente que estava fumando, né? E de repente explodiu esse cigarro eletrônico e houve realmente uma situação ali de machucou bem o paciente, né? Enfim. A gente até censurou, doutor, porque assustou. Ali, O que é isso? É o pedaço dele que foi para dentro do paciente? Não, esse é outro paciente, Ah, que foi relatado agora pelo Jornal Americano de Cirurgia Bucomaxilo, onde aquela parte da bateria, ela entrou como se fosse um projeto de bala, né? E ficou alojado na base de crânio. O paciente não foi a óbito, mas poderia ter... Nossa, aconteceu alguma coisa muito grave. Foi grave, né? Só não foi, realmente não foi a óbito, né? Porque teve que fazer uma cirurgia, remover esse projétil, né? E aí, o que pode acontecer, né? As pessoas, às vezes, acham que o cigarro eletrônico, ele faz menos mal do que o cigarro convencional, Ah, é verdade, né? eu já ouvi isso também. Mas na realidade não é bem assim, né? Porque ele pode provocar alterações microbianas, essas alterações podem provocar uma predisposição à periodontite, à gengivite, que são inflamações gengivais, que pode levar realmente a problemas de doenças bucais, a perda do elemento, enfim. Aí é uma situação de um paciente que... Esse já é um que usa o cigarro convencional e a gente sempre recomenda, né? Não só para os pacientes que utilizam esse tipo de lazer ou entretenimento, o cigarro convencional ou mesmo o cigarro com cigarros eletrônicos, a fazerem, né, a visita ao cirurgião dentista para que possa realmente ter o cuidado, verificar se não está tendo nenhum problema de saúde bucal, fazer a limpeza necessária de cada 6 meses, para evitar que doenças bucais possam aparecer no paciente, né, que possam surgir no paciente. Ou seja, cigarro tradicional ou cigarro eletrônico, eles vão ser mal e os dois são prejudiciais à saúde, tanto um quanto o outro, né? Ou seja, é um mito dizer que o cigarro eletrônico faz menos mal e isso já foi comprovado, né, doutor? Não, com toda certeza, né? A gente, para quem gosta, né? Eu até entendo a questão do vício, enfim, cada um é cada um, né? A gente não pode entrar nesse mérito. Mas eu tenho até fumantes convencionais que querem justificar, né? O hábito e tal, de que não é bem assim, tem gente que marca 80, enfim. Cada um é cada um, né? Mas que faz bem e não faz, né? Então, sempre faz mal. Pode predispor a doenças, inclusive o cigarro eletrônico pode predispor ao câncer também bucal e etc. Então, tomar cuidado e entender de que não é inofensivo o cigarro eletrônico. E se você não consegue parar de fumar, busque ajuda. Hoje tem medicamentos, hoje tem todo um planejamento para você conseguir largar esse vício que só prejudica você e quem está na sua volta também. Doutor, obrigado, viu? Obrigado a vocês. É sempre bom estar aqui falando sobre saúde bucal. Desejo a todos uma excelente semana. Saúde e paz. Bom, vamos falar sobre ligações telefônicas. Eu sou do tempo em que tocava o telefone lá em casa, telefone fixo, aquele com cabinho, assim, né? Assim, ó. Rolava e a gente tudo, atendia. né, amiga? Ah, Lembra? não. E aí não dava nem. Se era uma ligação assim que você quer ficar mais discreto, não dava nem pra ficar, né? Não. Porque era de fio, não é verdade? Não né, dava pra doutor? se esconder. Aí não dá pra se Eu sou do esconder. tempo que ter telefone em casa era só pra gente muito rica, né? Você A vê? gente usava uma coisa chamada Orelhão? Eu nunca mais Ainda vi. existe, você Será que... acredita? Nossa, será Eu que já tem? vi já aqui em São José. Eu não vi ainda não, Só que eu não sei amigo. se funciona, às vezes tá lá de enfeite. Às vezes é um negócio. É Vocês exatamente. lembram do telefone? Eu confesso que na casa da minha mãe a gente usa ainda, viu? Quando ela não atende o celular, eu ligo pro telefone da casa, que aí toca e todo mundo escuta. Hoje eles já se falaram. Mas já. olha, é verdade. Hoje em dia, né, usar esse telefone que a gente está falando O fixo. é muito fixo, né? É difícil, a gente usa o celular e pronto. E muitas vezes nem para falar, só para mandar mensagem, não é? Deixa tocar até cair. É assim que as ligações estão sendo tratadas.
Me dá ansiedade, confesso. Eu já penso, ai meu Deus, eu tenho que atender. Uma ligação de um amigo agora, o que você vai pensar que é? Alguma coisa ruim ou alguma coisa muito urgente. Neste escritório, quase todos só se comunicam por mensagens de texto ou de áudio. Porque eu também não paro um pouco o que eu tô fazendo. Aí eu consigo atender a pessoa no time certo, sabe? Quando alguém da equipe liga, já sabem quem é. Beleza? Felipe aqui da agência, tudo bem? Acho que eu sempre tive esse hábito, eu acho que resolve rápido. Agora eu mando tipo um pode falar, porque é meio que afrontoso ligar para a juventude. Muitas empresas adoram nos ligar para oferecer alguma coisa. É empréstimo, troca de operadora, se você está devendo é cobrança de dívida ou até golpe. Então a gente acaba associando uma chamada telefônica a algo negativo. E aí, não dá vontade de atender mesmo. Dados da Anatel mostram que entre 2017 e 2023, a quantidade de minutos gastos em ligações no Brasil caiu para menos da metade. Enquanto isso, o consumo de dados disparou. Se vou escrever ou mandar um áudio, eu tenho mais tempo para pensar também o que eu vou falar. Aqui a pessoa faz uma pergunta, eu tenho que responder rápido. Aí aqui eu já, pô, será que eu falo isso? Dá para dar uma pensada, né? Mas cuidado, hein? Essa comodidade pode atrapalhar. São recursos, hoje, da atualidade, fazem com que o jovem, a geração Z, ela perca, sim, a habilidade de você falar no ao vivo, em tempo real, de você saber contornar situações em tempo real. É tudo uma questão de hábito, né? A gente já é daquela época em que pode ligar, pode conversar e a gente se comunica assim, né? É engraçado, ao né? vivo. Só que você percebeu que às vezes a gente sente às vezes até com assim, ai, será que eu devo ligar? Eu vou avisar primeiro no WhatsApp, posso ligar? É verdade, interessante. Antes a gente já ligava já, né? Não ficava perguntando pra ninguém, porque não tinha como perguntar, né? Já ligava, se a pessoa, né, não atende é porque não consegue atender no momento. Mudou, né, gente? Tá, tinha algum compromisso, mudou mesmo. A gente fica com dedos agora, né, pra poder ligar. Pra ligar, parece que é muito invasivo você ligar pra alguém, né? E não é, às vezes. Que bobeira, né? Por exemplo, ontem foi meu aniversário, gente. Eu não recebi ligação. É só mensagens. Acho que da minha família, né? Mas dos amigos, mensagem. Não, porque a gente acha que vem incomodar de ligar no dia do aniversário. Imagina. Era muito bom, né? Receber ligação, eu gosto. A gente está envelhecendo, a gente não pode perder os bons hábitos, gente. Vamos então falar sobre o nosso assunto do dia. Estamos falando sobre os cuidados que você deve ter com a sua voz no Dia Nacional da Voz. Tem enquete para participar com uma pergunta muito bacana, que você pode responder, tá? Pelo WhatsApp 99716-7989, com a hashtag sim ou não, para essa pergunta. Você gosta do seu tom de voz? Pode colocar aí, votar. No próximo bloco a gente mostra o resultado parcial. Pode mandar perguntinha também pelo nosso WhatsApp e a gente já traz para vocês ao vivo aqui com a nossa convidada. E tem pergunta também direto do Açaí Atacadista. Vamos assistir. Gente, olha só quem está aqui atrás de mim, que eu encontrei no Açaí Atacadista. O locutor aqui do supermercado. Diretamente da roça, com a qualidade que só você, cliente, amigo, merece. Pedro, vem conversar um pouquinho comigo. Me fala, quantas horas por dia você trabalha anunciando os produtos aqui no Açaí? Olha, são 7 horas e 20 minutos. Eu entro 10 horas, começo às 10 horas da manhã e paro às 6h20 da tarde. Né? Mas aí você dá alguns intervalos. Sim, com certeza. Dependendo do movimento da loja. Se a loja está muito movimentada, que é difícil estar pouco movimentado, né? Então eu dou um intervalo de 5 minutinhos, até de 10, dependendo de como está o movimento. E aí você toma algum cuidado com a sua voz? Porque falar todo esse tempo também, né? Haja gogó. Sim, tem que ter os cuidados, né? Você tem que fazer um gargarejo, um preparo na voz, né? Em casa eu falo bem pouco. Falo bastante aqui no trabalho, né? Que é o trabalho, né? Mas em casa eu tento falar menos, com mais tranquilidade. Faço gargarejo, né? Eu tenho uma técnica que eu uso. Quer comer bastante maçã é muito importante para a voz. Eu gargarejo com gengibre e água, que não tem erro. Vamos perguntar então, né, para o nosso entrevistado. Existem algumas dicas para que a gente possa preservar a nossa voz e não sentir esse cansaço vocal? Vamos lá. É Pedro, né? Isso, Pedro. O Beijo, Pedro, vocês viram ele fazendo a locução e ele falando. Então já tem um ponto positivo. A voz falada dele está próxima da impostação que ele faz, então ele não faz esforço, né? Então isso já é um bom ponto, porque ele já tem um timbre vocal mais grave, que é o do locutor. Comer a maçã, gente, todo mundo tem essa dica, né? Comer a maçã é legal, porque a maçã é bom para a saúde. Ela limpa a nossa saliva e ela limpa todo o trato. Então, ela ajuda muito
como um hábito no dia a dia. O problema é quando a pessoa fala assim, eu não vou na fono, não vou no médico porque eu estava ruim da garganta, comi a maçã, como se a maçã fosse um remédio, tá? A maçã é um hábito, vamos dizer assim, e ela realmente limpa a saliva e melhora o trato. Agora, o gengibre, eu vou ter que dizer para ele que não é bom. Fazer o gargarejo pode ser interessante, porque o gargarejo você acaba fazendo um exercício vibratório, isso aumenta a microcirculação nas pregas vocais e isso é um aquecimento fisiológico, é um aquecimento legal. Agora, o gengibre, ele só é legal, talvez, no final do dia, quando você já vai fazer o uso de um chá de gengibre, alguma coisa assim, e vai dormir e você não vai mais falar. O problema é que quando você faz o gengibre, ele tem uma ação analgésica, às vezes até anestésica. E aí você continua falando por cima e você faz mais esforço sem saber, tá? Então, o gengibre durante a atividade vocal não é legal. Talvez, se você gosta, se você se sente bem com ele, seria mais legal no final do dia, se preparando para o próximo dia. Pensar um pouquinho no que a gente pode fazer no dia a dia para preservar mais a nossa voz, né, para ela ficar saudável por mais tempo. Técnicas mesmo que a gente possa usar, que nem o nosso querido falou do gengibre, que é algo que eu também já tinha ouvido falar, viu, Pedro? E até achava que era bacana, já aprendi que não, né? Mas o que mais que a gente pode fazer que vai realmente ajudar no dia a dia? Esse gargarejo com água morna e sal, é legal? Então, tem algumas situações que o gargarejo com água e sal, quando você tem alguns processos ali, como o doutor falou em outra situação, que você muda a microbiota, que já começa um processo de infecção, tem alguns médicos que indicam, né? O gargarejo, ele é um exercício de vibração, como eu disse, então é algo que todo mundo pode fazer, né? A gente pode trabalhar com exercícios para acordar a voz, então é legal a gente acordar. A voz, a gente brinca que demora uns 30 minutos para ela acordar. A gente está sempre mais grave, né? Então a gente acorda, começa a tomar os nossos líquidos, evitar o café logo de primeira, tudo muito quente, tudo muito gelado, né? E aí se hidrata e começa com os hummings. Soltar a musculatura facial é uma coisa muito importante. De manhã é isso? De manhã, para ir acordando a voz. Estou pensando na população geral, né? Evitar, vamos supor que você é um professor, ou você é um apresentador, ou você é vendedor. Se você já vai chegar no seu trabalho e vai começar a falar, então é legal você ir acordando a sua voz. Evitar os alimentos ácidos, evitar suco de laranja, suco de limão, refrigerantes, né? Então a gente tem que ir naquilo que ajuda. Com certeza a maçã no começo pode ser algo bem interessante. E fazer o uso também da água em temperatura ambiente, tá? Se você sabe que você vai ter que falar, se você tomar leite, se você comer chocolate, se você comer queijo, você vai aumentar a sua secreção, o seu muco, e você vai fazer mais efeitos. Então, tudo aquilo que é bom para a saúde é bom para a voz. Tá? Legal. Olha, daqui a pouquinho, então, a Aline volta para ensinar mais exercícios aprendendo Zoom aí, para poder acordar a nossa voz de maneira delicada. Daqui a pouquinho, então, a gente volta, porque está chegando a previsão do tempo. Vamos saber como ficam as temperaturas para os próximos dias na região. Céu nublado no litoral, Ilhabela máxima de 27 e São Sebastião e Caraguatatuba máximas de 28. Tempo fechado, sem chuva em Caçapava e Taubaté, máximas de 31 e 30 graus. Em Campos do Jordão, céu nublado com chuva fraca, máxima de 19. Hoje em São José, máxima de 30 graus com céu nublado. Amanhã, máxima de 31 com tempestades. Quinta-feira cai a temperatura, máxima de 22 graus com chuva fraca. E o céu fica nublado na sexta e sábado com a máxima de 26 graus. Aquele momento de conversar bastante, gastar a voz falando da vida dos outros. Mas é um momento Ela que todo chegou. mundo gosta, vai. Todo mundo gosta. Todo. Marcela Camargo. A gente faz fofoca aqui, mas a gente faz com o propósito de passar uma informação. É tá? verdade. Olha lá, ela é muito Isso é verdade. bonita. Gente. E Adorei, vamos lá. Marcela. A Bruna Biancardi agradece Neymar por parabéns e promete, vou te seguir de volta, gente. Isso porque ela recebeu um post do ex, que é o Neymar Júnior,
como homenagem pelo seu aniversário, que foi ontem, segunda-feira. Ela escreveu como resposta: fofinho, vou te seguir de volta. Olha, ele vai ganhar um seguidor, mais uma, Quantos né? milhões ele É tem? porque ele tem pouco, né, gente? Quantos milhões, você já vai ver? Ai, Zé, quantos milhões? Vou ver, porque Trilhões? ele deve ter muitos. Nossa, né? ele deve ter. São 220 milhões de seguidores. Olha, gente, agora adiciona mais um aí. 220 milhões e um. Gente, a influenciadora fez 30 anos ontem. E por meio do Instagram, Neymar postou uma foto da Bruna com a filha Mavi e escreveu: hoje é o dia dessa mulher maravilhosa. Que Deus te guie e te ilumine seus caminhos. Você é incrível. Parabéns, linda. Muito obrigada. Falou pra você também. Pra você também, Agnes. Que agora eu fiquei sabendo que fazemos aniversário no mesmo dia. Apesar de manterem uma relação amigável e sempre que preciso, eles estão juntos com a filha, Neymar e Bruna tiveram um namoro polêmico e um término devido à traição por parte do jogador, infelizmente. Chato, né? E não foi só uma vez que teve uma situação chata, né? Que ruim, né? Foram algumas, e ela ficou calada, grávida. Ai, gente, que delicado. Né? Mas legal que ela zoou ele na frente de todo mundo. Né? Tá certíssimo. E legal que depois, assim, a vida segue, né? E aí você vê que eles estão se falando por um bem maior que a filha, né? Com certeza. Quando tem Então, filho eu na acho jogada, né? A gente tem que engolir, superar e vida que segue, né? E parabéns, Bruna. A elegância, né? Manter de conversar elegância. com o pai, enfim. Gente, a Hannah Waddingham. É o nome né? Ela é a estrela da série Ted Lasso. Ela dá bronca em fotógrafo após um pedido inconveniente. Qual que foi? Eu vou contar. Ela passou por uma situação bem desconfortável ao posar para fotos no tapete vermelho da premiação que aconteceu nesse domingo em Londres, na Inglaterra. A estrela da série era a grande anfitriã do evento, mas ela foi surpreendida com o pedido de um dos fotógrafos. Então, enquanto ela posava para os cliques, toda bonitona lá, um profissional pediu para a artista mostrar as pernas. E ela retrucou: meu Deus, você não diria isso para um homem, né? Não seja um escroto, senão eu vou embora. Que eu acho que o vestido que ela estava usando tinha uma fenda. Tinha uma fenda, amiga. Aí ele queria que ela se posicionasse para mostrar as pernas. Achei bem ela não gostou. delicado. Ela não gostou. Eu também achei bem delicado da parte do acho que ela posa do jeito que ela quer. Não, gente, mas ele é diretor de arte. Depende. Tudo depende. Se Mas ela você tá com um ia gostar? vestido muito elegante e alguém fala assim, nossa, que bonito, Águida, vira um pouco mais aqui. Eu não encararia como algo abusivo, não. Depende muito da mensagem de como ele falou. Mas tipo, mostra a sua perna. Mas não, ele se falou, assim mostra a sua perna, eu falo assim, não, perna. mostra a sua então. Não vou querer mostrar a minha, não. Eu acho que o ponto Mas aqui foi depende. muito assim, que se fosse um homem, talvez não existiria esse pedido tão indelicado. Né? De maneira eu acho tão que esse é o ponto, direta, né? Eu acho que dessa forma que você falou, Águida, né, posa mais pra cá, assim, eu acho que tudo bem. Agora, mostra a sua perna, eu acho que se falou assim, mostra a sua perna, porque, né, ele com coletiva, com um monte de gente, às vezes a pessoa fala, vira um pouquinho mais pra cá, mais pra lá. Assim, eles gritam, né? Eles ficam gritando uma pessoa. E eu acho que a pessoa também se sente super desconfortável também. Sim, se sentiu invadida, né? Pois é. E aí o momento foi filmado e publicado nas redes sociais e virou fofoca e a gente tá aqui falando sobre esse momento. Mostra a sua perna. Mostra a sua perna. Ela posa do jeito que ela quiser, né, gente? Não é porque tem uma fenda que ela tem que mostrar a fenda. Né? Isso, muito obrigada, viu? A gente se vê amanhã com mais fofoquinhas. Vamos pro próximo bloco, gente? Daqui a pouquinho a gente volta trazendo as notícias regionais aqui da nossa região e mais sobre os cuidados com a voz. Uma dica importantíssima para você. Você já conhece a Michelangelo Saúde? Gente, é uma empresa especializada em longevidade, personalizada mesmo, por meio de terapias, como soroterapia, vacinas de alta tecnologia, testes genéticos em parceria com o Hospital Einstein e muito mais. Vamos conhecer um pouco agora da Clínica Michelangelo.
Na Teia da Vida, encontramos momentos que esculpem nossa jornada e nos desafios que a arte do cuidado se revela. Bem-vindo à Clínica Michelangelo Saúde, aonde a arte de cuidar é tecida com maestria. Aqui, o cuidado vai além do diagnóstico, e sim na atenção e compreensão. Entendemos os labirintos do Alzheimer e apresentamos o Leqembi, um tratamento que ressoa esperança. Na Clínica Michelangelo Saúde, buscamos a harmonia do bem-estar, cultivamos a essência de cada indivíduo. Clínica Michelangelo Saúde, aonde a saúde é uma obra-prima. Na Michelangelo Saúde você encontra o medicamento que de fato está revolucionando o tratamento para o mal de Alzheimer, que é o Leqembi. Se você tem alguém na família passando por esse momento, que é difícil mesmo, nós indicamos, claro, a Michelangelo Saúde. Perfeito, amiga. Excelente recado. A gente vai conversar um pouquinho com vocês agora sobre o tema do programa. Coloca, por favor, na tela a nossa perguntinha da enquete que o pessoal de casa pode participar. Você gosta do seu tom de voz? Hashtag sim, hashtag não. Hoje é o Dia Nacional da Voz e a gente está refletindo um pouquinho dos cuidados que a gente precisa ter com a nossa voz. Vamos ver então a parcial do resultado? O pessoal que participou, 80% dizendo que não. Estou no meio de vocês também, da maioria aí, viu? Que interessante, né? A resposta do pessoal de casa. Não imaginei que fosse tanto, né, muito alto mesmo. Já a gente vai perguntar para a nossa querida convidada se dá para a gente mudar um pouco a nossa voz ou não. Engrossar, deixar ela mais firme ou não. Agora tem mais perguntinha que a gente vai ver do Açaí Atacadista. Gente, vou ter o prazer de conversar com o seu Francisco, que tem 87 anos e faz academia todo santo dia. Eu sei disso porque a gente faz academia no mesmo lugar. Então, olha, parabéns, viu, seu Francisco? Vamos falar com relação à voz. O senhor sente que a sua voz hoje é diferente de quando era mais novo? Muito mais diferente. O que mudou? Ela engrossou um pouco mais. Acho que é a garganta, né, que está cansadinha já. Mas é próprio da idade, né? Tudo muda. Tudo muda. O senhor sentiu que também perdeu potência de voz? Perdi. É mais fraca agora. Agora é mais fraquinha. Antes eu falava mais alto com meus filhos, agora não. Vamos então perguntar, né, o que é possível fazer para as pessoas mais idosas para manter uma voz, né, saudável, uma voz mais forte? Quais são as dicas? Vamos lá. Vamos lá. Então, o que está acontecendo com o senhor se chama presbifonia, né? Conforme a gente vai envelhecendo, tudo cai, né? Então, a gente tem aí a ação do envelhecimento na voz, no ouvido, no olho, né? E nos músculos. E uma parte da nossa produção vocal está muito envolvida com toda essa musculatura que a gente chama extrínseca, da voz, do pescoço, e lá dentro a gente tem um monte de músculo e esses músculos também enfraquecem. E aí por isso que a gente sente perder. E uma coisa também que a gente pode prestar atenção, a gente nunca fica com a voz mais aguda, nossa voz só vai agravando, né? Tem um processo de descer a laringe e a voz de homens e mulheres só vai ficando mais grave. Então, quem trabalha principalmente com a voz vai observando mais isso. Então, ele fala, minha voz ficou mais grave. E, às vezes, nossos avós, a gente começa a perceber que a nossa avó ficou com a voz muito grave e, às vezes, bem parecida com essa voz vai ficando bem grave. Isso se chama presbifonia. Então, nesses casos, a gente precisa trabalhar com uma ginástica da voz, né? A gente trabalha, às vezes, com alguns tubos, alguns exercícios até de hidroginástica da voz, que a gente pode, aí a gente tem que indicar para cada um, e como que ele pode fazer para manter, assim como a gente mantém a musculatura condicionada, a gente mantém a voz também condicionada. Perfeito. Tem perguntinha chegando. Vamos lá, então, pegar a participação de vocês e colocar na tela. Obrigado, viu, pela participação, pela conversa com a gente. Nós valorizamos muito, viu, sua presença aqui com a gente. O Jaime Augusto diz que quer saber se tem algum cuidado com a voz, com alguns medicamentos ou chás medicinais. Aproveitando a presbifonia, quando a gente está mais idoso, tem que prestar atenção nessa fraqueza, porque isso pode dar problemas de engasgo. Nossa, né? Porque o fechamento da prega vocal está ligado com essa força, eu esqueci de dizer, isso é muito importante. Voz forte, deglutição boa, não vai ter broncoaspiração. E o que o Jaime perguntou, voz, problema vocal não se trata com medicamento, tá?
Hoje a gente tem novas técnicas, estava comentando com o Lucas nos bastidores, a gente trabalha hoje com fotobiomodulação, com ultrassom terapêutico, que são remédios, instrumentos que a gente coloca direto aqui e aí teria que fazer um tratamento. Medicamentos, pelo contrário, eles podem até piorar a frequência de vibração da prega vocal. Remédios simples podem trazer ineficácia para a voz, nem sempre um problema, isso pode ser temporário. Então, não existe medicamento para voz, existe medicamento para o resfriado que você está. Se você está resfriado, você toma o remédio que o médico te mandou. Então, tomar muito cuidado. Estou ruim da voz e vou tomar um remédio, vou tomar uma injeção, cantores, que eles passam receita um por outro. Cantores, principalmente, vou tomar uma injeção. Você pode, a longo prazo, causar muito mais dano na sua prega vocal. Daqui a pouquinho a gente volta mostrando mais participações, tem muita coisa chegando, segura aí que daqui a pouquinho a gente mostra, tá bom? Vamos chamar o Douglas para conversar com a gente das notícias regionais. Douglas, boa tarde. Boa tarde para você, Agda, Lucas, para todo mundo que está acompanhando o programa Falando Nisso. Um dos destaques aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM é um destaque muito importante na área da saúde. A gente falou alguns dias atrás aqui no programa Falando Nisso que o Ministério da Saúde havia mudado uma normativa para vacinação do HPV, que antes era de 2 doses e agora passou para a dose única. E essa semana a Prefeitura de São José dos Campos iniciou essa nova etapa da vacinação em dose única aqui nas UBSs da cidade. Então essa vacinação está sendo realizada nas 40 unidades básicas de saúde da cidade, além também em 5 unidades básicas de saúde avançada, né, que a prefeitura mantém. Então é muito importante essa mudança, porque atualmente a vacinação contra o HPV, que previne, dentre outras doenças, o câncer de colo de útero, está muito baixa aqui na cidade. De acordo com a prefeitura, a taxa de vacinação atual está em 4%, enquanto a meta de vacinação, a meta de adesão, é de 95%. Então a prefeitura está fazendo essa mudança de acordo com o Ministério da Saúde para atingir mais pessoas. Portanto, se você é mãe, pai ou adolescente, criança que está assistindo o programa Falando Nisso, a vacinação aqui contra o HPV em dose única na cidade está acontecendo em todas as unidades básicas de saúde, das 8 até as 4 da tarde. E quem pode tomar vacina? Crianças de 9 aos 14 anos e também pessoas que sofreram violência sexual. Então é muito importante essa vacinação que está acontecendo na cidade. Basta levar aí um documento oficial com foto e RG para você tomar essa vacina nos postos de saúde. Também é destaque aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM a situação das rodovias que cortam a nossa região. O motorista que pega a rodovia Presidente Dutra enfrenta alguns trechos de obras pelo trecho aqui do Vale do Paraíba, portanto é muito importante ficar atento a toda a sinalização que é feita pela concessionária. E outra situação que já está se tornando recorrente é a dificuldade na travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela. Nesse momento o trânsito está um pouco complicado por lá. Nesse momento, a espera sentido Ilhabela é de 1h30 e a gente está vendo nas câmeras que está um sol bem forte, e no sentido contrário é de 45 minutos. Essa travessia geralmente dura 30 minutos, de acordo com o departamento hidroviário que opera a travessia de balsas. A maré baixa está impossibilitando o transporte de veículos pesados, como os carretas, ônibus e caminhões. Portanto, essa fila de espera está um pouquinho maior. São os destaques de momento. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Douglas. Estava vendo aqui. Espera para mim, por favor, Leone. Tá tão calor, Douglas, que o pessoal que está na fila... Por favor, Leone. Olha só, tá saindo do carro. Pra ficar fora. Haja ar-condicionado também para aguentar esse calor, né? Obrigado pelas informações, meu amigo. Uma boa tarde para você. Rapidinho a gente vai para o intervalo e já volta com a sua participação. Hoje, Dia Nacional da Voz. Fica aí. De volta para conversar um pouquinho com você sobre a saúde auditiva. Seguinte, estudos mostram que de 1 a cada 6 pessoas sofrem com perda auditiva. Não faça parte dessa estatística. Conheça então a Microsom Vale. Na sinfonia da vida, cada percepção é única. E se esses sons se tornassem difíceis de ouvir? A perda auditiva pode roubar a percepção dos momentos. Mas há uma solução para trazer de volta os sons da vida. Nós somos a Microsom Vale. Com aparelhos de alta tecnologia e atendimento personalizado, vamos restaurar a alegria de ouvir. Ouça o que você estava perdendo. Sinta a diferença com a Microsom Vale, porque o som de cada momento é precioso.
Com certeza, né? A nossa saúde auditiva é muito preciosa. Gente, a Microsom é pioneira no Vale do Paraíba e são mais de 30 anos melhorando a qualidade de vida de quem sofre de perda auditiva. Você pode agendar, então, uma avaliação gratuita mandando uma mensagem, agora mesmo, para o WhatsApp, para esse WhatsApp que você está vendo aqui na tela, tá? Tem unidades da Microsom em várias cidades da nossa região. São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Guaratinguetá e Cruzeiro. Microsom Vale, o som de cada momento é precioso. Lucas. Perfeito, amiga. Olha só, a Aline Garrido vai responder sua perguntinha na tela, por favor, Leone, para a gente trazer para o pessoal de casa. A Leila está falando aqui, ó, porque eu gosto da minha voz quando escuto normal, mas quando gravo um áudio, eu odeio a minha voz. A verdadeira é o áudio? Vamos lá, Aline. A verdadeira é a sua voz quando você está ali no tete-a-tete com as pessoas, né? Inclusive, quando você tem um áudio, você pode até tratar esse áudio, né? Às vezes você está ouvindo um cantor aí, você acha que ele é ótimo, maravilhoso, mas esse áudio foi super tratado. Vamos pensar no WhatsApp. Quando a gente grava um áudio, o que pega é a sua frequência fundamental, né? Porque a nossa voz, ela é uma onda sonora e é uma onda que tem uma parte principal e uma parte que se divide em várias partes. E aí a gente só pega a parte principal. Isso da entonação, os harmônicos, né? Aquilo que dá a beleza da sua voz, muitas vezes o áudio não pega porque os aparelhos pegam só a parte principal. Mas provavelmente se você tá dizendo que você gosta da sua voz normal, ela é bonita. Muito bom. Vamos a mais dúvidas ou comentários sobre o Dia Nacional da Voz? Esse é o da Carmen. Não gosto da minha voz, ela escreveu. É muito grave, quando falo no telefone, as pessoas pensam que é homem. Áudio, então, nem pensar. Algumas vozes de mulher realmente são graves, né? A minha, tem gente que acha que é minha mãe, eu já acostumei já. Oi, Marisa, senão é o Lucas, é o filho da Marisa. Você tem uma voz muito parecida. Muito aguda a minha voz. Mas existem alguns alimentos que podem ajudar a deixar a voz mais suave, Aline? Então, na verdade, tem alimentos que causam mais problemas e deixam elas mais graves, porque deixa mais suja, né? Aumenta, dá edema, eu sei dá que o cigarro é péssimo, deixa essa voz realmente bem Então, eu ia falar isso na pergunta da Carmen. Tem que ver qual é a história dessa voz grave da Carmen, tá? Porque a mudança de tom, principalmente nas mulheres, vozes muito graves, a gente precisa ver, às vezes é uma implicação hormonal, existe uma doença específica que deixa a voz muito grave, que se chama edema de Heinck, acontece mais em mulheres fumantes, o edema de Heinck às vezes é só cirúrgico. Hoje a gente tem bons resultados com essa nova técnica de fotobiomodulação, mas é aquela voz que fica uma voz muito grave. Que a gente fala que é uma voz de fumante, né? Tem até um meme na internet de uma senhora que faz uns memes engraçados, ela tem essa voz. E essa, às vezes, é isso. Então, precisa ver a história da Carmen, porque a voz dela é muito grave, tá? E tem gente que tem a voz grave há muito tempo porque tem um cisto, uma história congênita que a gente fala, e nunca tratou. E quando vem envelhecendo, vem diminuindo a voz, ela vai ficando mais grave, até que fica difícil mesmo de entender, tá? Perfeito. Próxima pergunta ou comentário que a gente recebeu é o seguinte, a Maria Clino, ela está aqui falando assim, gostaria de perguntar para a fonoaudióloga o seguinte, tenho 69 anos e sinto que a minha voz está mudando, ficando mais fina e mais fraca, e à noite começa a tossir e fico com a boca muito seca. O que devo fazer? Boca seca, né? Essa parte da saliva. Saliva é sangue filtrado, né? Então a gente precisa ver um processo de saúde geral dela. Nessa questão dos 69 anos, deve ter a presbifagia. Então, às vezes, quando um idoso fala assim da voz fina, me parece que ela está falando de fraqueza, né? Então, a voz fica mais fraca. Existem alguns sinais de doenças neurodegenerativas que começam com a voz falhando, com a voz com espasmos, com a voz com fraqueza, e precisa avaliar, tá? A voz pode ser o primeiro sintoma, por exemplo, de doenças de Parkinson, né? Essa questão da saliva pode estar ligada a algum medicamento que já toma, e aí precisa adequar, aumentar a hidratação, né? A voz, para a gente deslizar, para fazer exercício, a voz tem que estar bem hidratada, porque tem uma mucosa ali que vibra, então ela tem que estar lisinha, tem que ter bastante água ali.
Muito bom. Vamos então a mais perguntas e participações? Um beijo, viu, para você que está enviando e participando com a gente. Raquel, boa tarde, seus lindos. Gosto da minha voz. Só que por causa da gripe, estou rouca. Olha, dá pra gente fazer uma pergunta com relação a isso. Começou a ficar rouca por causa de uma gripe. O Sim. que é possível fazer? Então, usar a medicação que o médico indicar. Né? Nada de receitinha. Pra gripe. De para internet. gripe. Aumentar muito a hidratação, inclusive com o uso de isotônicos, né? Porque quando a gente tem um processo de resfriado, a gente tem uma mudança ali de íons, de sais minerais. Então, tem que ter essa recuperação rápida. Inalação com soro, nebulização, né? Isso só vai fazer bem para você. Lavagens nasais e isotônicos desses comercializáveis, mas também o maior isotônico que tem, que é a água de coco, tá? Então você pode aumentar a sua ingesta aí para você melhorar isso. E, se possível, ficar em silêncio. Um processo de infecção que gera dor de garganta, que gera esse problema, dura de 7 a 14 dias. Então, às vezes, você tem que esperar mesmo melhorar e vai cuidando da voz para ter uma melhora lá na frente. Perfeito. Tem mais gente participando com a gente. O Júnior, ele está comentando que ele gosta do tom da voz dele e como ele usa no dia a dia, ele tenta mantê-la saudável. Tá certinho, meu amigo. Obrigado pela participação, viu? Isso aí, mais uma. Daniela Lopes, ela escreveu o seguinte: boa tarde a todos. Por favor, gostaria de saber sobre o tom da minha voz. As pessoas dizem que falo alto. Há um tratamento para diminuir o volume da minha voz? Realmente, tem gente que parece que, eu digo que parece que engoliu o microfone, viu? Desculpa, mas tem, Daniela. Primeiro, Daniela, você precisa fazer um exame de audição. Porque talvez ela não tenha feedback. Né? Precisa fazer um exame de audição e existem pessoas que têm, porque o volume ele está muito ligado à ressonância, né? Porque a nossa voz não é só o que a gente produz aqui, a gente tem uma caixa de som aqui, ó, nos nossos ossos. Então, às vezes a gente tem uma ressonância muito boa até, né? Mas aí precisa a primeira dica para Daniela é fazer um exame de audição. Perfeito, porque às vezes a pessoa não está se ouvindo e acho que ninguém está ouvindo ela também. Bacana, Aline, muito obrigado pela participação hoje, viu? Imagina, muito obrigada e espero que tenha esclarecido todo mundo aí. Foi ótimo, Aline. Bom, seja sempre cuide bem-vinda. da sua voz. É isso no mesmo. Dia Nacional da Voz, né, amiga? Assunto importante que a gente trouxe. Muita gente participou, a gente ficou até surpreso. Obrigado, viu? Muito obrigada. Sempre participe, viu? Pelo nosso WhatsApp. Amanhã tem mais programa. Você pode participar com esse assunto. Olá, tudo bem? Meu nome é Isabel Fogaça, eu sou taróloga e na quarta-feira eu vou estar na Band no programa Falando Nisso, explicando um pouco mais e fazendo previsões com o tarô. Te espero! É o seguinte, para você já mandar sua perguntinha agora, é nome completo, tá bom? E também data de nascimento. Isso. E a pergunta, amiga, tem que ser bem específica. Por exemplo, estou solteiro, vou encontrar alguém este ano? Não é assim, quero saber do amor, senão ninguém vai saber nada. Tem que ser nome completo, tem que ser bem específico. E também data de nascimento e pergunta específica. Pode mandar agora, que quem manda primeiro tem com certeza a resposta. A gente vai ali na ordem, Sim. não é verdade? Então pode participar pelo WhatsApp, que é o 99716-7989. Aline, mais uma vez, obrigada pela participação. E a gente se vê amanhã, gente. Ó, grande beijo para você. Fica com Deus. Boa tarde.